Uma boa tarde, a paz do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia no terceiro livro histórico do Antigo Testamento, livro de 1 Samuel, capítulo 8, no primeiro versículo, que diz assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos como juízes sobre Israel. Pois bem, o Senhor nesta tarde tem uma palavra para mim e para você. O Senhor nesta tarde tem uma palavra da parte dele direcionada à nossa vida nesta tarde. Vamos falar aqui um pouco sobre o tempo de teocracia. Tempo este de teocracia que durou cerca de 1400 anos, durante a quarta dispensação, chamada patriarcal. Este tempo chamado teocracia, aleluia, glória a Deus, foi um tempo em que Israel passou por muitas mudanças e muitos desafios em suas vidas. Este tempo chamado teocracia, que durou 1400 anos, começou a partir da chamada de Abraão e foi até Samuel. Samuel foi o último juiz. Samuel foi um sacerdote, um profeta e o último juiz de Israel. Glória a Deus, aleluia. Durante este tempo de teocracia, houve algumas mudanças que Deus, aleluia, decidiu fazer no meio do seu povo. Durante este tempo de teocracia, que começou com a chamada de Abraão, na quarta dispensação chamada patriarcal, e que durou 1400 anos. E por que se dá este nome de teocracia? Aleluia! Porque Deus era, aleluia, aleluia, porque durante este tempo de teocracia, aleluia, Israel, aleluia, viveu um tempo sobre o governo ou sobre o reinado do próprio Deus. Era o próprio Deus, aleluia, que guiava o seu povo. Era o próprio Deus, ou foi o próprio Deus, que orientava o seu povo de Israel a fazerem as suas vontades. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vou adiantar aqui a mensagem esta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Passou-se 1400 anos. Este tempo chamado teocracia. Até chegar em Samuel. Aleluia. Pois bem, passou-se Abraão, passou-se Isaque, passou-se Jacó, passou-se os 13 filhos de Jacó, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Isacar, Zebulon, Diná, José e Benjamim. Passou-se a época de
aleluia, José, passou-se a época de Moisés, passou-se o tempo de Josué, até que chegou-se o tempo, aleluia, de Juízes, aleluia, glória a Deus. No livro de Juízes, nós encontramos 16 juízes que foram levantados por Deus naquele tempo. Ainda durante o tempo de teocracia, Deus havia levantado 16 juízes. Quais são esses juízes? Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Baraque, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Durante este tempo dos juízes, aleluia, Deus havia levantado esses 16 juízes com o objetivo de por meio deles dar livramento ao seu povo Israel. Por meio desses 16 juízes, Israel recebia da parte de Deus as orientações, os livramentos, aleluia, das mãos dos inimigos, que eram, aleluia, guardados pelo Senhor Todo-Poderoso. Mas durante o tempo desses 16 juízes, Israel, glória a Deus, aleluia, ora fazia o que era certo, ora fazia o que era errado. Ora estavam na presença de Deus, ora se afastavam da presença de Deus. Aleluia. Durante este tempo dos 16 juízes, aleluia, chegando, aleluia, Deus levantou esses 16 juízes com o objetivo de, aleluia, de orientar o seu povo a fazer a sua vontade, a fazer a vontade de Deus. Mas parece que Israel, aleluia, por muitas e muitas das vezes, preferiram andar segundo as suas vontades e não segundo as vontades de Deus. No 6º juiz de Israel, chamado Gideão, aleluia, quando Deus havia levantado Gideão como 6º juiz de Israel, a nação de Israel estava passando um momento de dificuldade tão grande, a ponto de tudo que eles plantavam, a ponto de que tudo que eles plantavam, vinham os seus inimigos, os adversários, midianitas e amalequitas, e destruíam tudo. Aleluia. Glória a Deus. Se não bastasse os midianitas e os amalequitas se unirem, fazerem aliança para destruir a nação de Israel, perseguir a nação de Israel e destruir tudo quanto Israel plantava, os amalequitas e os midianitas, aleluia, começaram a perseguir a Israel, a ponto da nação de Israel fugir e se esconder nas covas e nas cavernas. Israel fazia para si as covas e se escondiam nas cavernas por causa da opressão que era tão grande na época daqueles juízes. Aleluia! Ou durante este período, este tempo chamado teocrático, um tempo de teocracia. Mas Israel deixava de ver que Deus, aleluia, era, aleluia, a principal liderança, o principal e mais importante líder que Israel precisava. Mas o que é que Israel fazia? Muitas das vezes virava-se as costas para Deus.
muitas das vezes, aleluia, faziam o que era errado, desagradando assim a Deus. E Deus, por muitas das vezes, permitiu que Israel entrava em cativeiro. Deus, por muitas das vezes, permitiu que Israel, aleluia, glória a Deus, eram perseguidos, eram humilhados, eram maltratados e entravam em cativeiro. Quando Israel entrava em cativeiro, glória a Deus, aleluia, era uma forma de Deus tratar com o seu povo. Deus não permitia que Israel entrava em cativeiro porque Deus era carrasco. Deus não permitia o cativeiro de Israel porque Deus era cruel. Não, Deus só permitia que Israel entrasse em cativeiro, aleluia, como tratamento. Era um tipo de juízo tratamentário de Deus para que Israel entendesse a vontade do Todo-Poderoso, para que Israel se voltasse para Deus. Israel, por muitas das vezes, entrava em batalhas. Israel tinha, por sua vez, várias nações ou vários adversários que eram inimigos declarados de Israel. Os midianitas, os amalequitas, os amonitas, os filisteus. Aleluia! Essas nações eram inimigos declarados da nação de Israel. E Deus, muitas das vezes, quando Israel entrava na batalha, aleluia, observe um detalhe nesta tarde. Muitas das vezes, quando Israel entrava na peleja, três coisas era certo de acontecer. Quando Israel entrava na batalha, pelo menos três coisas era certo de acontecer. E Deus permitia, como juízo tratamentário, aleluia, ou como tratamento de um pai para filho, Deus permitia muitas das vezes tais coisas acontecer. Quando Israel entrava na batalha, aleluia, contra a nação adversária, se Israel estivesse bem com Deus, se Israel estivesse bem com Deus, Israel vencia a batalha. Quando Israel entrava na batalha, e se Israel estivesse em desobediência, e se Israel estivesse mal com Deus, muitos de Israel morriam na batalha. Quando Israel entrava na batalha, e se Israel, aleluia, estivesse mal com Deus, em desobediência aos olhos do Senhor, Deus permitia muitas das vezes Israel entrar em cativeiro. Aleluia! E dois grupos ia a cativeiro. Quais são esses dois grupos que ia a cativeiro? Aleluia! O primeiro grupo que ia a cativeiro era o grupo daqueles que faziam a vontade de Deus. Era inevitável que esse grupo não entrasse em cativeiro juntamente com os rebeldes. Era inevitável que este grupo que fazia a vontade do Senhor não entrasse em cativeiro junto com os rebeldes. Sabe por quê? Porque os dois grupos faziam parte do povo de Deus. Os dois grupos faziam parte da guerra. E se eles estavam na batalha, aleluia, aleluia, os dois grupos entravam em cativeiro. Aleluia. Um dos maiores e mais piores cativeiros de Israel foi o cativeiro babilônico. Aleluia. Ora, sabemos que o cativeiro babilônico
sabemos que o cativeiro babilônico ocorreu da seguinte forma: Deus permitiu, Deus orientou e Deus enviou o seu servo, aleluia, Nabucodonosor, aleluia. Deus chega a chamá-lo de servo, Nabucodonosor. Embora, aleluia, Nabucodonosor, aleluia, foi utilizado algumas vezes para escravizar o povo de Israel. Mas Deus chega a chamá-lo de seu servo nas Escrituras Sagradas. E um dos maiores e piores cativeiros da Bíblia Sagrada é o cativeiro babilônico. Neste cativeiro babilônico, aleluia, Deus envia Nabucodonosor até Israel, aleluia, e leva consigo 6 cidades em cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Nabucodonosor sitiou a cidade e levou consigo em cativeiro 6 cidades presas. 6 cidades foram presas e levadas para a Babilônia por Nabucodonosor. Aleluia. Amon, Moabe, Sidom, Edom, Tiro e Judá. Essas 6 cidades, Amon, Edom, Sidom, Tiro, Judá e Moabe, foram levadas a cativeiro para a Babilônia. Glória a Deus, aleluia. E Deus havia falado no meio do seu povo, glória a Deus, aleluia, que se levantaria falsos profetas. Deus havia falado no meio do seu povo que durante este cativeiro não era para a nação de Israel, não era para o povo de Israel dar ouvidos, aleluia, a falsos profetas. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Antes de Israel ser levado a cativeiro, surgiu um profeta chamado Ananias. Glória a Deus, aleluia. Surgiu um profeta chamado Ananias. Aleluia. E começou a profetizar o que Deus não mandou. Começou a profetizar da parte dele e não da parte de Deus. Começou a profetizar o que Deus não mandou. Disse o profeta Ananias que ao cabo de 2 anos, Israel, que estava prestes a ser levada a cativeiro, aleluia, ao cabo de 2 anos, ia voltar para suas casas, ia retornar para suas terras. Aleluia. Mas naquele momento, aleluia, Deus tomou a Jeremias. Glória a Deus, aleluia. Um homem que tinha compromisso com Deus. Um profeta que tinha responsabilidade, aleluia, com Deus. Aleluia. E resumindo, o profeta Jeremias disse para Ananias, aleluia, que ele morreria. Jeremias determinou um tempo, orientado por Deus, aleluia, totalmente no centro da vontade de Deus. Jeremias profetizou um tempo determinado em que Ananias iria descer à sepultura. Glória a Deus, aleluia. E de fato isso aconteceu. Aleluia. Pois bem, como eu disse aqui que 2 grupos
eram levados em cativeiro. Aleluia! Quais eram esses dois grupos que eram levados a cativeiro? O primeiro grupo era o grupo daqueles que faziam a vontade de Deus, porque era inevitável este grupo que estava junto com os rebeldes não ia a cativeiro juntamente com eles. E o segundo grupo que ia a cativeiro era o grupo dos rebeldes. Aleluia! Porém, o grupo dos rebeldes ia a cativeiro como tratamento de Deus. E o grupo dos justos ia a cativeiro por orientação de Deus. Aleluia! Para fazer, aleluia, o que Deus queria que eles fizessem. Aleluia! Para, aleluia, permanecer e fazerem, aleluia, e cumprirem a responsabilidade que Deus havia colocado em suas mãos. Voltando aqui ao tempo de teocracia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Passando agora a época dos 16 juízes e entrando, aleluia, glória a Deus, a época dos reis de Israel. Passaram-se sobre os territórios de Israel 42 reis. 42 reis se passaram sobre o território de Israel, ou sobre os territórios de Israel. Sendo assim, 20 reis de Judá e 22 de Israel. Ora, os 22 reis de Israel começou a partir de Saul. Saul foi o primeiro rei permanente de Israel. Aleluia! Então começou-se assim. Aleluia! Então começou-se assim na seguinte ordem: os 22 reis de Israel: Saul, Davi, Salomão, Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Jeú, Jeoacás, Joás, Jeroboão II, Zacarias, Salum, Manaém, Pecaías e Oséias. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! 22 reis se passaram sobre os territórios de Israel. Aleluia! Haja vista que destes 42 reis que se passaram em todo o território de Israel, 33 fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. 33 fizeram o que era errado aos olhos do Senhor. Somente a minoria, a saber, 9, fizeram o que agradava a Deus. Aleluia! E dentre estes reis, aleluia, um deles que fizeram mal aos olhos do Senhor, aleluia, foi o rei Saul. A princípio, o rei Saul começou bem o seu ministério ou o seu reinado. É exatamente isso que está a acontecer na vida de hoje, na vida de muitos hoje atualmente. Muitos hoje que foram chamados, muitos líderes hoje que foram chamados, aleluia, estão deixando a desejar. Muitas lideranças que hoje foram chamadas para fazer a diferença estão se vendendo, estão deixando a desejar, conforme o versículo que lemos em 1 Samuel capítulo 8, no versículo 1, diz o texto sagrado que Joel e Abias
sendo eles os 2 filhos de Samuel, aleluia, haviam se corrompido. E de que forma Joel e Abias haviam se corrompido? Diz o texto sagrado que Samuel havia envelhecido e constituiu Joel e Abias como juízes sobre Israel. Porém, Joel e Abias estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Joel e Abias, aleluia, podem ser comparados aos 2 filhos de Eli, aos 2 filhos do sumo sacerdote Eli, Ofni e Finéias. Porém, os 2 filhos de Samuel, Joel e Abias, aleluia, estavam extorquindo o povo, estavam praticando o ato de subornar a nação, o ato de subornar o povo, aleluia. Agora observe bem, se não é exatamente isto que está acontecendo na vida de muitos hoje. É exatamente isto que está acontecendo na vida de muitos hoje, que Deus tem chamado para fazer a diferença, que Deus tem chamado para pregar a sua palavra, que Deus tem chamado para viver a sua palavra. É exatamente isto que tem acontecido na vida de muitos hoje. E de que forma este suborno, ou este, aleluia, glória a Deus, de que forma que este suborno está acontecendo nestes dias atuais? Aleluia, aleluia, está acontecendo da seguinte forma, aleluia. Hoje em dia, infelizmente, aleluia, aleluia, há uma multidão que cobram para pregar, há uma multidão, aleluia, que cobram para pregar. Não basta apenas pagar a gasolina do seu automóvel, mas cobram para pregar. Isto é um tipo de suborno. Isto é um tipo de extorsão que infelizmente está acontecendo nestes dias atuais. Pessoas se vendendo, aleluia, por causa, aleluia, por causa de posição financeira, por causa de posição monetária. Existe pelo menos 4 coisas nestes dias atuais que tem subido na mente de muitos. Quais coisas são essas que nesses dias atuais tem subido na cabeça de muitos, ou ao coração de muitos? Quais são essas 4 coisas que tem subido ao coração de muitos nestes dias atuais? Aleluia. Posição financeira, posição profissional, posição eclesiástica e nível de conhecimento. Essas 4 coisas nesses dias atuais têm subido ao coração de muitos, e muitos porque têm deixado essas coisas entrar em seus corações, estão se vendendo, estão trocando e vendendo o seu chamado, o seu ministério. Aleluia. Narasébia, Nahasi Comanchúria, Nemandacomi Nagasure Candarábia, Négia de Coma Subianda Caia, Devaste Comanchou Menerrace Comasébia, entre os de Coma Subianda Calachébia, Manto de Comassaio, Néstia Tobenai de Canturavassúria, Neguébia Tobe Cantarabassaio. Aleluia. Por isto esta palavra nesta tarde, aleluia, serve como um alerta
nos serve como um alerta, como um incentivo e um despertamento da parte de Deus a não vendermos a nossa chamada, a não vendermos o nosso ministério. Qual é a chamada?